A seleção brasileira sofreu muito, mas manteve o sonho do Hexa vivo. O Brasil venceu o Japão de virada por 2-1 em Houston e agora está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Se Casemiro fez o primeiro gol, a vitória veio já aos 50 minutos do segundo tempo, com Martinelli no fim dos acréscimos. Pela primeira vez, o técnico da seleção repete uma escalação de um jogo para o outro: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Matheus Cunha, Ryan e Vini Júnior. O duelo na segunda fase da Copa do Mundo é o reencontro do Japão com o Brasil após a vitória no amistoso do ano passado. Pela primeira vez, a seleção japonesa saiu vencedora do duelo, fazendo 3-2 de virada em Tóquio. Reforçam a aposta em velocidade pelos lados para furar a defesa nipônica. Do lado dos caras, a principal ausência é Takefusa Kubo, um dos jogadores mais talentosos e queridos pela torcida japonesa. Sem ele, o técnico aposta em Yuito Suzuki como uma das principais referências ofensivas, ao lado de Maeda e Ayase Ueda. O adversário inicia com uma pressão na linha brasileira e sofreu o primeiro contra-ataque logo aos 2 minutos. Somente a nossa seleção rondando a área e tentando furar o bloqueio dos samurais. Aos 9 minutos, a qualidade de bom passador de Bruno Guimarães surte o primeiro efeito. Ele encontra bem o Danilo, que evita a saída. Pecaram só no último passe e a bola sobrou para o Paquetá. Começando a construção desde trás, a bola chega em Matheus Cunha, que manda raspando a trave. Por precaução, Suzuki foi nela. Inaugurando o perigo de gol, Casemiro foi amarelado e na cobrança bem perto da área, Kamada só achou a barreira e impressão que os asiáticos tentam atrair o jogo para o meio, onde os pontas ficam presos aos laterais, já que formam uma linha de 5 que não desmonta. Ainda assim, surgiram oportunidades com Matheus Cunha, e pelo alto após a pausa de hidratação, Danilo comete um erro grave ao passar mal, a defesa aberta, e com o Ryan em posição de receber, Sanô recuperou e, aos quase 30 minutos, acertou um chute perfeito no canto do Alisson. 1-0 Japão. De forma fácil, a seleção japonesa recebeu de presente e não recusou o vacilo. Logo no primeiro grande erro, pelo alto com Marquinhos e com batida fraca de Vini Júnior, o Brasil chegava de forma tímida e sem assustar a meta asiática. Enquanto tentamos achar espaços, eles jogam no nosso erro, de domínio, de passe e deixando espaço ao forçar passes pelo centro. Vinícius, por enquanto, apagado, porque é perseguido por pelo menos 2 caras de branco. Sentindo o gol, não conseguem dar respostas, com nervosismo acima do normal. Meio-campistas se trombando e japoneses se multiplicando a cada troca de passe. Destaque negativo para Casemiro, amarelado e atrapalhando muito uma possível evolução no jogo. Primeiro que precisa sair no intervalo. Endrick aplaudido, ingressando a campo para a segunda etapa e já emendou uma jogada em velocidade que ao final parou nas mãos de Suzuki. Ueda e Maeda conseguem fazer ótimas escapadas que geraram cartões. Danilo pendurado logo aos 3 minutos. Com Endrick no lugar do lesionado Paquetá, a nossa seleção pressionou desde o primeiro segundo da etapa final e por muito pouco, Casemiro não marcou logo aos 7 minutos, após um cruzamento de Ryan que foi salva milagrosamente. Mas aos 11, Gabriel Magalhães cruzou e achou o mesmo Casemiro bem posicionado na área. Dessa vez a cabeçada foi certeira, selando a redenção de um jogador que tinha ido tão mal na primeira etapa. Vamos falar a verdade, o volante não faz uma boa Copa do Mundo e nesse mesmo jogo chegou a arriscar passe de calcanhar e errou. E quando o Sanô arrancou para abrir o placar, o volante, tudo bem, já amarelado, mas evitou fazer a falta. Fez valer uma ótima presença de área, que fez toda a diferença para o Brasil igualar o marcador. O passe foi perfeito e o posicionamento do camisa 5 mais ainda. É exatamente por isso que o treinador é o Ancelotti e não eu, nem você. E muito menos os seus amigos de trabalho ou daquela pelada de sábado. Destaque total para a participação sensacional do Magalhães nesse gol. Com o empate, os japoneses ficaram completamente atordoados e o Vini quase guardou um golaço instantes depois. O goleiro Suzuki deu um tapinha de leve e a bola caprichosamente carimbou a trave. Logo em seguida, outra troca de Ancelotti, saiu Matheus Cunha para apostar em Martinelli, que passou a jogar pela esquerda do ataque. O adversário, por sua vez, tentou mexer nos alas, retomar o fôlego na marcação.
O jogo deu uma estabilizada, mas o cenário continuava igual. Posse de bola do Brasil no ataque e martelando para encontrar brechas. Com a nossa seleção aumentando a intensidade, Martinelli mudou de postura e passou a frequentar pelo centro para buscar jogo. Enquanto isso, Vini Júnior abriu mais pelo lado esquerdo. O campo estatístico mostra que o domínio do Brasil foi evidente na parte final, finalizou 20 vezes contra apenas 5 do Japão. No quesito troca de bola, foram 618 passes certos a 249 dos adversários. Na marcação, registramos 10 desarmes contra 7. O jogo já estava com cara de prorrogação e muitos já esperavam a entrada de Neymar no tempo adicional. Mas mantendo a calma e aquele padrão confiante dos elencos comandados pelo italiano, o gol da virada saiu nos acréscimos do segundo tempo. Aos 50 minutos, Bruno Guimarães encontrou Gabriel Martinelli livre dentro da área. O atacante bateu com a perna boa, com direito uma resvalada no goleiro e um toque na trave antes de morrer no fundo da rede. E que partidaça do camisa 8! Desde o primeiro tempo foi o melhor jogador em campo. O craque do Newcastle coroou sua atuação com uma assistência, se isolando como o jogador com mais passes para gol na Copa, até aqui. Outro que jogou demais foi o zagueiro Magalhães. Autor do cruzamento certeiro para o gol do Casemiro, foi quem mais trocou passes ao longo da partida e, segundo os cafundós do Twitter, igualou o Dunga em 94, que mandava na primeira, na segunda e terceira posição. Monstruoso. Só com uma atuação desse nível para chegar perto dos grandes ídolos da seleção. Por outro lado, é preciso reconhecer que o Japão foi eficiente defensivamente durante grande parte do duelo. Acumularam 8 bloqueios e 51 rebatidas, além de 2 defesas difíceis do goleiro. Foram 6 minutos que viraram 10 de acréscimos, mas soubemos nos impor pelo alto e neutralizar as últimas investidas dos caras. Brasil classificado aos trancos e barrancos, com nomes duvidosos nos salvando e jogadores vindos do banco resolvendo a parada. Com essa eliminação, a seleção japonesa encerra sua participação na Copa do Mundo de 2026 com uma campanha de uma vitória, 2 empates e uma derrota. Seguem nunca conseguindo passar das oitavas, 5 eliminações. O Brasil, por sua vez, segue invicto no torneio, 2 vitórias e 1 empate na primeira fase. E agora, mais uma vitória maiúscula no mata-mata. Aguardamos o adversário das oitavas, que vai sair do confronto entre Noruega e Costa do Marfim. E você, já entrou na fila e pediu desculpas ao Casemiro? Olha, eu nunca critiquei. O cara foi o melhor em campo, que essa atuação seja constante e não nos coloque uma pulga atrás da orelha para o próximo confronto. Que sirva de lição para não dar mais essas vazas. E o mesmo vale para o Danilo. O jogo da próxima fase está marcado para domingo às 17 horas, no horário de Brasília, em Nova Jersey.